Muito bem, então a partir de agora a gente entra de fato nos fontes do nosso sistema, tá ok? Do sistema que eu vou mostrar. Antes, porém, eu devo ressaltar que os fontes que são mostrados a partir de agora, eles vão estar disponíveis aqui no ambiente de EAD. Então, no ambiente de C Sharp, né, nos cursos relacionados ao C Sharp, nós vamos ter aqui um módulo que vai se chamar C Sharp NFE, e justamente dentro desse módulo você vai ter acesso aos fontes do servidor, aos fontes do cliente, né? E também à estrutura do banco de dados. Tá? Muito bem. Então você vai baixar esses fontes ali. Esses são os mesmos fontes que eu vou mostrar agora. Tá? Eu vou começar pelo servidor. Lembrando que o banco de dados que eu criei e que eu mostrei para vocês também, que eu já mostrei para você, lá no ambiente de provimento de conteúdo, né, ele já está criado aqui. O script, como eu disse, vai estar disponível no ambiente de EAD. E aqui eu tenho as tabelas que serão utilizadas, todas as tabelas do sistema de NFE. Na verdade, aqui tem até mais tabelas do que nós vamos utilizar no sistema, tá ok? Tem mais tabelas do que a gente vai utilizar. Então, nem todas dessas tabelas, como por exemplo NFE Cana, nós não vamos utilizar, né? Mas nem todas, além dela tem outras, né? Nem todas as outras tabelas a gente vai utilizar nesse sistema, até porque não é o foco do nosso projeto, do nosso sistema de ERP. Então eu vou abrir aqui, a gente vai começar estudando os fontes pelo servidor. O servidor, que é um projeto que foi construído no Visual Web Developer, tá ok? É um serviço, né? Utiliza o WCF como camada de comunicação. E nós vamos começar, na verdade, estudando a estruturação da camada de persistência, tá ok? Camada de persistência que foi construída utilizando o NHibernate. Então, nós vamos precisar de algumas bibliotecas para utilizar o NHibernate. Especificamente essas aqui que eu vou mostrar. AntiLR3, ISI, essa Dynamic Proxy, uma SQL Data, que é para acessar o banco de dados, na verdade, também faz parte da camada de persistência, né? E essas duas bibliotecas do NHibernate. Então, na verdade, 5, 6 bibliotecas aí são necessárias para que a gente coloque a nossa camada de persistência no ar. Muito bem. Além destas 6 bibliotecas, né, nós vamos precisar efetuar algumas configurações também. Então, aqui no nosso arquivo webconfig, eu vou adicionar uma seção nova, que é Hibernate Configuration, e vou escrever essa configuração aqui. Nós vamos configurar então aqui o nosso acesso à base de dados. Observe que aqui eu vou ter definido para o MySQL as propriedades dialeto, o driver, a conexão e uma configuração de DDL, tá ok? Mas o mais importante são estas 3 configurações aqui. Observe então que no meu banco de dados eu utilizo usuário e senha root, tá? E eu estou rodando em um banco de dados local. Muito bem, então eu tenho as bibliotecas, tenho também a configuração. Vou precisar de uma classe utilitária, né? Que na verdade vai ser minha classe que vai carregar estas configurações, tá ok? Na verdade está aqui no pacote NHibernate, né? Então vou dar a classe NHibernate Helper, vou declarar uma Session Factory, e aí quando eu chamar o método getItemConfiguração, ele vai, se for a primeira vez, ele vai configurar o NHibernate, tá? Então aqui eu defino o elemento de configuração, chamo o configure, ele vai buscar as configurações lá no meu arquivo webconfig. Eu
informo qual que é o assembly que ele deve buscar os mapeamentos, né? Porque, na verdade, o NHibernate ele é um framework de mapeamento objeto relacional, né? Ele mapeia uma tabela no banco de dados para um objeto na aplicação. E aí aqui então eu estou informando onde é que vão estar esses arquivos de mapeamento. E aí eu mando ele construir a minha factory de sessões, né? Minha fábrica de sessões com o banco de dados. Feito isso, então eu tenho a configuração inicial pronta para utilizar aqui o NHibernate. Essa aqui é a configuração básica. Nessa lição ainda a gente vai ver agora a configuração, na verdade, a criação do nosso DAO genérico. Tá? Nosso DAO genérico ele tem a função de economizar tempo na hora que a gente precisar daquelas funções básicas de acesso ao banco de dados, que são inserção, exclusão, atualização e consulta. Então, para isso a gente tem um DAO genérico e nós temos uma interface que esse DAO implementa. Então, veja só. A gente tem uma interface que define 6 operações, né? Que seriam incluir ou atualizar, atualizar apenas, excluir, selecionar um determinado elemento e retornar uma lista a partir de um objeto de filtro. Então aqui eu tenho 6 funções que são as funções básicas que eu quero que esse meu DAO genérico implemente. Tá? Então aqui eu tenho a interface e eu tenho a classe aqui, NHibernate DAO. Então essa minha classe implementa a interface. E aí agora a gente vai dar uma olhada nestes métodos, né? Então, ok? Que praticamente olhando essa estrutura aqui a gente vê toda a parte de acesso aos dados. Depois a gente vai ver a parte dos mapeamentos, né? Então vamos lá. Eu tenho um construtor, o construtor vai receber uma sessão. Tá? Essa sessão eu vou obter ela a partir então do meu NHibernate Helper. Ok? Eu tenho um método salvar, né? Que foi declarado aqui na minha interface. Observe o seguinte, se você já é do projeto RP e do C# especificamente, né? Provavelmente você já viu isso aí algumas vezes, porque em todos os cursos eu abordo esse assunto, né? Principalmente para aquelas pessoas que são novas. Tá? Então, possivelmente você não precise, com certeza você não vai precisar assistir essa parte da aula, você pode pular para a próxima sem problemas. Mas continuando aqui, então agora a gente vai dar uma olhada em todas as funcionalidades que devem ser implementadas, começando pelo save, inclusão, né? Quando eu construo o meu NHibernate DAO, eu devo definir para qual classe ele será utilizado, qual classe de mapeamento. Então, o meu save vai salvar um objeto desta classe. Eu defino o resultado como -1, significa que deu errado, e chamo um método session.save passando o objeto como parâmetro. Tá ok? Retorno o resultado igual a 0, atribuo o resultado igual a 0 e retorno 0, significando que deu tudo certo. Método de update, muito parecido com o save, recebo como parâmetro um objeto que vai ser atualizado e chamo a função session.update. Exclusão, né? Mesma coisa do update e do save. A diferença é que eu chamo o método session.delete. Na sequência eu tenho nosso primeiro método de consulta, eu vou deixar ele por último, porque ele é um pouco diferente. A gente vai para o próximo, que é a seleção por ID. Então na seleção por ID, esse ID é a chave primária do objeto, tá? É o ID da chave primária, né? É o valor da chave primária, né? Então aqui a gente vai chamar um session.get. Get também retorna um objeto genérico, né? E aí eu passo o ID como parâmetro, sendo que o resultado eu retorno na consulta. Método save or update, ele vai salvar ou atualizar o registro no banco de dados.
Ou seja, se o registro já existir, ele vai atualizar, e se o registro for novo, ele vai incluir, tá? A diferença para os que eu já mostrei anteriormente é só essa chamada que vai ser save or update, passando o objeto como parâmetro. Agora a gente vai para o método de consulta, que retorna uma lista. Esse método recebe como parâmetro um objeto. Esse objeto ele é utilizado como filtro na consulta, tá? Então a primeira coisa que eu faço aqui é declarar a lista que eu vou retornar para quem chamar meu método. Na sequência, eu vou criar um objeto do tipo exemplo, né? O que esse exemplo faz? Esse exemplo é o critério de consulta, de filtro na minha consulta, tá? Então eu vou criar um exemplo a partir do objeto que veio como parâmetro, observe, e vou configurar esse objeto. Então vou habilitar o like, né? Para campo texto, então ele habilitou o like, sendo que o match mode é anywhere, ou seja, em qualquer posição que contiver a string, a propriedade que é string. Vou ignorar o case, caixa alta ou caixa baixa ignoro, excluo nulos e excluo zeros como elementos de filtro na consulta. Então vou montar minha critéria, a critéria para a classe persistente do tipo T, que foi a mesma que eu instanciei meu nHibernate-down, e na sequência eu vou adicionar o exemplo aqui que eu criei como elemento de filtro, tá? Então esse exemplo, se fosse um SQL convencional, ele estaria posicionado na minha cláusula where, ok? Por fim, eu chamo o método list que me retorna a lista, atribuindo a esse resultado e retornando o resultado para quem chamou essa função, esse método. Muito bem. Em relação ao meu DAO genérico era isso. Na verdade, essas funcionalidades elas ficam mais claras quando a gente executa o serviço e vê, ou melhor, executa o serviço não, quando a gente vai visualizar um método que foi implementado utilizando esse DAO, ok? Era isso por enquanto e na sequência a gente continua.